Bom, conforme prometido, eu vou aqui responder algumas perguntas que deixaram para mim aí no Facebook, beleza? Demorei um pouco para responder, mas separei aqui algumas e vamos lá então. Primeira do Ricardo Seixas. Você ainda tem algumas das suas guitarras antigas, tal, da SP, da Tajima? Se não, o que fez com elas? Sim, eu tenho as principais guitarras. Algumas guitarras eu cheguei até a vender antigas, tal, e me arrependo muito, então geralmente eu procuro guardar todas as minhas guitarras que me acompanharam assim, por vários shows, ou que eu gravei algum disco e tal. Então sim, eu ainda tenho elas. Raul Guidini, ter professor influencia muito na qualidade do guitarrista, do músico? Bom, eu sempre tive professor e eu acredito que é muito bom você ter professor, que você aprende, né, a cortar certos caminhos, principalmente no começo, que você precisa aprender sobre disciplina de estudo e assim, dicas da formação básica do músico, eu acho fundamental. Vamos lá. Número 3 aqui, Gabriel Araújo. Como músico, o que falta para te realizar? Cara, várias coisas, assim, se eu ficar enumerando aqui, não vai dar tempo de responder as outras perguntas, mas várias coisas, tenho vários planos e várias ideias, algumas dão certo, outras não, e a gente vai sempre jogando para vários lados, para vários caminhos, para ver qual que cola, né, qual que pega. A Renata Martins. Se amanhã fosse o último dia da sua vida, o que você gostaria de fazer? Bom, essa pergunta é difícil, mas eu provavelmente passaria o dia ensinando a minha filha o que eu acho importante, porque afinal de contas você falou que é só para mim o último dia, né? Então eu passaria o dia ensinando coisas importantes para a vida da minha filha. Júnior Didoni. Como nasce uma música e como você desenvolve até ela atingir o estádio final? Tipo, cada música tem uma história e é difícil contar assim, pode ser numa viagem, pode ser tocando em casa, pode ser no violão, pode ser no piano, pode ser na guitarra, pode ser em dupla, pode ser num ensaio com um monte de gente junto, uma ideia nasce. O grande lance é que você tem que ficar atrás dessas ideias, elas não caem do céu, você tem que ficar correndo atrás dessas ideias, trabalhando bastante, coletando um monte de coisa. Então, na realidade, assim, quantas ideias a gente joga fora, né? Elas têm que ser, tipo, centenas de ideias para você ter uma ideia que você tenha coragem de mostrar para as pessoas. É mais ou menos por aí, né? Deixa eu ver aqui. Rodrigo Souza. Quando você vai lançar um novo CD solo? Bom, agora a gente está lançando, acabou de sair o disco do Megadeth e eu provavelmente não vou tão cedo fazer um disco, porque tem uma turnê gigante aí, não vou conseguir pensar em nada solo, mas quando der, farei com certeza, que é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Ismael Oliveira de Freitas. Como é trabalhar com um estilo de música diferente do que você costuma tocar? Bom, aí não sei do que você está falando, né? Se for o Megadeth, eu não acho que é tão diferente do que eu costumo tocar. Eu acho que se eu toco um violão nylon, uma música brasileira, eu acho que é bem mais difícil para mim, entendeu? Tudo que está envolvido com heavy metal, hard rock, rock e tal, eu acho que é mais fácil você passear, né, sobre as técnicas, as escalas e tal, do que você realmente mudar de instrumento e ir para outro estilo completamente diferente e estar cercado de músicos que viveram, escutaram e cresceram ouvindo uma música completamente diversa da sua. E isso eu sinto mais dificuldade, mas também gosto muito dessa dificuldade, de encarar essas dificuldades. Bom, o Christian Koshnov. Quais são as principais dificuldades de uma turnê mundial? Cara, ultimamente que a gente fez uma turnê no final do ano passado, foi tudo ótimo, não teve dificuldade nenhuma. Na realidade, o mais difícil é ficar longe de casa, ou alguns voos muito longos, que às vezes é chato ficar no aeroporto esperando. Mas assim, eu não vou reclamar disso, que é uma coisa que também eu sempre quis fazer. Então, mas tem uma parte chata, que é esse lance das viagens intermináveis, né, de fila de passaporte, fila de check-in, e a fila do raio-x, essas coisas são bem chatas. Qual a importância da música brasileira para mim? Bom, a música brasileira sempre foi muito importante, que quando eu comecei a tocar guitarra, eu tinha meus heróis lá, o Ed Van Halen, sei lá, o Jeff Beck, as bandas de metal, de forma geral, mas ao mesmo tempo eu queria muito saber tocar um Djavan, um Edu Lobo, Tom Jobim. Eu tinha muito respeito por esse tipo de música, e eu tive esses heróis da música brasileira também, meio que equilibrando com esse outro lado roqueiro meu, né? Então, obviamente, é uma importância muito grande. E depois eu fui estudando mais para frente, um pouco o repertório da música brasileira em geral, ouvindo chorinho, ouvindo outros estilos de música brasileira e por aí vai, né? Deixa eu ver aqui.
Adriana Dias, Kiko, com quem você tem vontade de fazer um feat? O que é um feature? Uma participação? E ainda não fez? Bom, tem vários caras, né? Eu, por exemplo, gostaria de ter uma cara de jazz, o pessoal de música brasileira. Que tal o Hermeto Pascoal, assim, pra ficar um cara histórico que eu sempre fui muito fã, né? Seria uma boa, assim, gravar algo com o Hermeto Pascoal. E também um cara que eu gosto muito aqui, que mora aqui na Califórnia, que é o Alan Holdsworth também. Então, seria duas indicações aí boas. Gabriel Vinícius, pode nos dizer qual era ou ainda é sua rotina de estudos na guitarra? Sim, é bem... Bom, eu estou preparando um curso que eu vou falar disso, preparando umas aulas sobre isso, sim, mas seria uma resposta longa aqui, né? Mas com certeza você ter uma rotina, só pelo fato de você ter uma rotina, de anotar o que você faz, ter os horários definidos, já é um ótimo começo. Deixa eu ver o que mais aqui. Depois tem o João Pedro França. Kiko, olhando para o passado na sua carreira, você mudaria algo, faria diferente? Com certeza, mas tem vários erros aí, vários erros. De vez em quando eu lembro e falo, nossa, agora eu aprendi isso, eu podia ter feito diferente e tal. Mas assim, a gente é o que nossos acertos e erros, né? Resultados, acertos e erros, né? Então eu não posso reclamar em nada, mas com certeza uma série de coisas que eu fiz, que eu faria diferente se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. E até uma das coisas que eu falo no meu curso lá de Music Business, tá, que eu passo isso para o cara não cair no mesmo erro, né? Se o cara tiver a informação hoje, está muito mais fácil a informação, você não vai demorar anos para conseguir alguma coisa que você pode conseguir em pouco tempo, né? Isaac Correia gravaria... Não é o nome do cara, tá em negrito aqui. Isaac Correia, gravaria outro disco solo nos moldes do Universo Inverso? Bom, gostaria muito, mas não está dando tempo, cara, simplesmente, mas eu gostaria muito, quem sabe um dia. E, bom, eu gravei em 2006 esse disco, quer dizer, agora em 2016 vai fazer 10 anos, meu Deus do céu. E seria muito bom conseguir fazer um outro disco agora, né, comemorando esses 10 anos, mas fazer o quê? A gente tem que dar prioridade para essas coisas na vida e não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Gabriel Brandão, se você não tocasse guitarra, qual instrumento você gostaria de seguir e por quê? Bom, eu não sei, eu tocaria violão, guitarra, não sei, eu gosto de tocar piano, mas eu sou péssimo pianista, entendeu? Então, mas gostaria de saber tocar piano, seria um bom instrumento, né? Aliás, bem mais completo que a guitarra. Murilo Albert, como funciona o processo de produção de guitarra Signature? Eu acho que varia um pouco de cada marca, né? De cada empresa, de cada indústria e tal, né? No caso da Ibanez, eu tinha toda a linha da Ibanez para optar, para conhecer todas as possibilidades que eles fazem de madeira, de formato, de braço, de picape, das peças, o hardware de forma geral, e trazer a combinação que eu quisesse, cor que eu quisesse, o tipo de madeira que eu quisesse, fazer alguma combinação que tivesse a ver com o meu jeito de tocar, com o meu gosto, né? Basicamente isso. E aí eles vão lá fazer um protótipo, mandam para sua casa, você toca um pouco, testa, de repente muda alguma coisa. Eu, por exemplo, na minha Ibanez, eu acho que a gente fez uns 2 ou 3 protótipos com madeiras diferentes e o braço um pouco diferente e tal, com um captador diferente. E aí até chegar na guitarra que vai para a loja. E aí hoje em dia, tipo, a guitarra que vai para a loja ou algum lugar que eu vou, eles me trazem a guitarra, é sempre a mesma, assim, só dá uma regulada e tal, e já tá do jeito que eu gosto, assim, então... Muito bom. Eu achei também uma guitarra pensando também nas pessoas que pudessem usar, que não fosse um negócio super... que só eu conseguisse usar, né? Ela é super confortável, super pronta para quem estiver começando, já for um cara profissional, que ela tem uma ergonomia super tranquila, assim, de tocar. Deixa eu ver quem mais. O Pedro Dotto. Por que te chamam de Kiko? De onde veio esse apelido? Vem do Henrique, que minha irmã, quando eu era pequeno, não conseguia pronunciar Henrique, aí ficou Kiki, aí ficou Kiko. Não tem nada a ver com o Kiko do Chaves, mas também gosto do Chaves, então tá tranquilo também, não tem problema. Aliás, tem vários amigos Kikos do Brasil, né? Wesley Furtado, sei que você usa todas, mas qual técnica você mais gosta? No começo eu usava bastante técnica de ligado, sei essa que é essa pergunta, as técnicas de guitarra provavelmente, né? Mas de ligado, que eu sou canhoto, eu tinha dificuldade para utilizar a paletada alternada e tal. Aí eu comecei a estudar, me dedicar ao negócio da paletada alternada, e que eu acho super importante o cara dominar. E aí acabo que é uma técnica que eu me sinto super confortável.
e eu não conseguia fazer a técnica de sweep. Aí eu falei, bom, deixa eu tentar estudar esse negócio de sweep aqui. Aí eu fui estudar e hoje em dia acho também legal. E no fundo eu acho legal misturar de tudo um pouco, cada um dá um som diferente, cada um dá um resultado diferente. Deixa eu ver aqui, Lucas Carneiro, qual a música do Megadeth mais legal de tocar? Pô, agora eu tô naquela fase que eu gosto de tocar todas, assim, eu gosto de entrar no show, tem a emoção da primeira música quando você sobe no palco, né? Pelo menos a turnê que a gente fez, uma turnê começa com Hangar 18, então tem essa emoção de começar com essa música, mas tem várias, né? Porque a gente toca os hits da banda, então só tem música boa. E com certeza agora a turnê que a gente vai começar, a gente vai tocar músicas do disco novo, né? Provavelmente. E aí vai ser divertido tocar coisas que eu gravei também e tal, né? Então, e do Angra, na realidade do Angra eu gosto de tocar aquela música que a gente não toca nunca, né? Então, porque algumas que eu gosto bastante, a gente gosta tanto que a gente acaba tocando todo o show, e o fã gosta também, quer ver todo o show, e você acaba tocando ao longo de vários anos, de vários shows, a mesma música. E é legal quando você busca e fala, nossa, lembra daquela música? Vamos colocar no repertório. Aí você vai lá e toca, você se conecta com a época que você gravou a música, quando você compôs. Então, é legal você tocar músicas que você não toca. Não necessariamente são as melhores músicas, mas são as músicas que você não toca por muito tempo. O Alisson Francisco, que você gosta de treinar outros estilos, tipo blues, jazz? Deveria treinar mais, mas eu gosto sim, gosto muito de jazz, né? O jazz e música brasileira, improvisação nesse caminho aí. Blues também, dependendo do artista, também gosto de ouvir, de tocar um pouco, né, para treinar improvisação na guitarra. Mas sim, eu gosto sim de outros estilos, na medida do possível, ouvir até mais abrangente do que blues e jazz, ouvir outras coisas mesmo, flamenco, ou músicas de outros países e tal, outros instrumentos, outros instrumentistas. Mas de treinar, de vez em quando eu gosto de tocar aqueles standards de jazz ali, só para deixar o cérebro um pouco mais afiado também no raciocínio. Bom, é isso aqui, eu separei aqui 20 perguntas, espero que vocês tenham gostado da resposta, e mais pra frente a gente faz outro questionário desses aí para vocês. Valeu!